Meus maiores desafios como médica. Esse vídeo, na verdade, é um relato do que eu passei por 18 anos aproximadamente, sendo cirurgiã, cirurgia geral, com área de atuação em trauma e depois transplantes, ou seja, pancada, né? Desde a coisa mais simples já era complexa, né? E durante esse período houveram alguns desafios que foram diários, alguns desafios que duraram um tempo e alguns desafios que no final das contas me adoeceram. E aí, por conta disso, é que eu, depois de muito trabalho interno, entendi o que dava para mim e o que não dava, e aí fundei a medicina simbólica, que é o que vocês têm aqui hoje dentro do nosso canal, né? Então, tem algumas coisas que são complicadas, né? Para o médico no geral, né? Primeiramente, a nossa rotina de horários é uma rotina muito puxada, né? Ela, no início, ela tem uma tendência a ser mais puxada. Depois, ao longo dos anos, se você consegue se estabelecer, se consegue colocar em prática aí seus princípios, ganhar experiência, com isso você, vamos dizer assim, com horas de voo, né? Você teria a tendência, ou pelo menos deveria ter a tendência a faturar melhor e cobrar melhor, né? E ter algumas preferências, principalmente ali na hierarquia de plantão que a gente fala, né? E aí, com isso, você conseguiria lidar melhor um pouco com essa carga horária, que geralmente é uma carga horária densa, extensa, né? Eu mesma já na saída da residência eu já emendei, né, estando na chefia como uma das chefes ali dentro do maior serviço de emergência aqui da minha cidade, de Curitiba, um dos maiores do sul do Brasil, né, o hospital que eu trabalhei. Cara, trabalhei muitos anos lá, fui muito feliz lá, fiz muita coisa legal lá, aprendi muito, grande experiência de vida, mas também lidei com o segundo desafio, além de ficar, por exemplo, noites e dias rodando direto, né, no início do trabalho, né, como eu era nova, né, a gente pegava os piores plantões, feriados e tal. E aí eu cheguei a ficar 5 dias, né? De plantão, né? Entre saídas e vindas, 5 dias de plantão, né? Isso não é saudável para ninguém, isso não ajuda o cortisol de ninguém, isso não resulta bem no corpo de ninguém, né? A gente aguenta isso um tempo, a gente aguenta enquanto a gente é nova, mas depois o corpo começa a gritar, foi o que aconteceu no meu caso. E junto disso, eu já venho para o segundo grande desafio do médico. O segundo grande nosso desafio, né, como profissional da saúde, como médico, é lidar com a perda, né? É lidar com a dor, é lidar com a morte e com o sofrimento, né? E isso é algo que eu, durante muitos anos, vivenciei na carne ali, né? Na pele, nua e cruamente. Por quê? Porque justamente eu trabalhava em um hospital de emergência, um hospital de trauma. Ou seja, né? Acidente, baleado, esfaqueado, assalto, agressão, de tudo, né? Que era maneira. Nós éramos as pessoas que recepcionávamos essas pessoas e éramos as pessoas responsáveis por tirar aquela pessoa do buraco naquele momento que ela chegasse. Então, assim, muitos casos positivos, muitos casos extremamente satisfatórios mesmo, no sentido de que alegria, né, que a pessoa conseguiu sair daquilo, que a gente conseguiu ajudar ela de alguma maneira e conseguiu salvar aquela vida, literalmente, né? Mas também, por outro lado, a gente tinha os casos complexos, difíceis, ou aqueles casos em que eram totalmente inesperados, que trauma tem muito disso, né? A pessoa saiu para trabalhar, tá no ponto de ônibus e acontece uma briga e a pessoa leva uma facada, né? E a pessoa acaba não resistindo, né? Lesões incompatíveis com a vida, né? A gente fala, né? Lesão de grandes vasos, né? Lesão de órgãos nobres, né? Fígado, coração, cérebro, né? Nossa, já peguei de tudo, né? Então aí a gente tem situações que são muito difíceis, né? Porque de repente você tá numa sala de cirurgia, você tá lá lutando, né? Pela vida daquela pessoa até o máximo, né? É, óbvio, dentro das diretrizes do trauma, né? O tempo, né? Que aquilo é permitido, ou seja, vai até o fim mesmo, né? E às vezes não dá, né? E às vezes não dá, e aí quando não dá, somos nós que vamos dar essa notícia, de uma maneira geral. Então eu já passei algumas coisas muito complicadas, né? Dar notícia de filho para mãe, né? Dar notícia de marido que não resistiu para a esposa e o contrário também, né? Criança às vezes, então era meio complicado, sabe? Isso é uma coisa que é um grande desafio profissional da área da saúde.
lidar com isso sem deixar isso impactar nas nossas decisões, isso é fundamental, principalmente que lida na emergência, né? A gente tem um algoritmo ali que é medular na nossa cabeça, e tem que ser mesmo, né? Na hora você não vai pensar em nada. Mas depois de passado todo aquele furacão, né? Às vezes a gente se depara com momentos como esse, e já teve dias, sim, que eu saí do plantão e sentei no carro, chorei 10 minutos por uma gravidade de situação, né? E antes não era tão problemático, mas depois que eu fui mãe, hoje eu sou mãe de dois filhos, isso pesou bastante, né? Pesou bastante, pesou de uma maneira que eu tinha que ter um controle muito maior a respeito disso, né? E foi o que a gente fez, né? Durante o período que a gente estava lá, né? Além disso, a gente tem a curva de aprendizado, que é uma curva de aprendizado que está sempre, né, em progresso. Sempre em progressão, né? Isso não acaba nunca, né? O médico não para de estudar nunca, né? O médico tem atualização constante, o médico, e ele busca isso, por quê? Porque ele sempre vai tentar fazer o melhor, pelo menos, né? É o nosso juramento, né? O juramento de Hipócrates fala sobre isso também, né? Dentre outras coisas. Então, a nossa curva de aprendizado, ela é uma curva de aprendizado constante, né? A gente está sempre estudando, sempre se atualizando. E eu diria para vocês, no momento atual que a gente se encontra, a medicina está realmente num grande turning point. Ela está num ponto de inflexão, num ponto de virada. Eu, ao longo dos meus 23 anos aí agora de carreira médica, vejo nitidamente isso, né? Que a medicina alopática só, né, pontual ali, ela não está dando mais conta de uma grande parte de coisas. É necessário que a gente veja o outro lado da moeda, a outra face da moeda, a face sutil disso, né? Do porquê de sintomas recorrentes, do porquê as coisas acontecem desse jeito, para quê, né? Isso está acontecendo com aquele paciente daquele jeito, essa repetição, e buscar além do físico, né? Nos níveis de investigação que a gente fala, que a gente tem o físico, o mental e o conectivo de campo mesmo, tá? E isso é uma percepção que eu tive alguns anos depois, obviamente, depois que eu adoeci por conta dessas rotinas, né? Hoje eu carrego algumas coisas disso, né? Por exemplo, hoje eu sou hipertensa, né? Eu tenho pressão alta, com 46 anos, né? Não tô na menopausa ainda, né? Mas isso é consequência de muitos anos no ciclo de cortisol alterado, né? E, claro, a gente chega nessa premissa hoje, claro, tem história familiar, tem muitas coisas também, né? Mas isso não é o mais importante, né? Isso é algo que a gente lida, né? Com isso agora, nesse momento. O fato é que os desafios são muitos, são. A gente tem alguns obstáculos, tem. A gente que é mulher tem alguns obstáculos mais complicados ainda, né, no que concernem realmente a disponibilidade, né? Por exemplo, uma das perguntas que me fez vir para o digital depois de um tempo foi isso, né? Um dos meus filhos volta e me pergunta: mãe, você vai dormir em casa hoje? Porque eu ainda, depois de um tempo, depois que eu tive eles, eu ainda tinha que fazer alguns plantões noturnos, né? Principalmente no transplante daí. Mas eu conto essa história um outro dia, como era o transplante, né? Que era muito legal também, cirurgia maravilhosa tecnicamente. Mas com muita demanda física, né? E aí eu já estava mais velha, né? E aí uma cirurgia de 8, 9, 10, 12 horas às vezes, então também tem esses perrengues, vamos dizer assim. Mas lá no final, o que mais importa é você ver o resultado do teu trabalho para o teu doente, para o teu paciente, ou seja, o teu comprometimento trazer esse paciente para um lugar de cura ou pelo menos de melhora, porque essa é a nossa premissa dentro do trabalho médico, do trabalho na saúde, né? Curar quando possível, tratar quando necessário, mas acolher e confortar sempre. Essa é a nossa função como profissionais da saúde. Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e em breve sai o próximo vídeo falando também da rotina do transplante.